Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante, que as pessoas frequentemente me perguntam, né? Qual é a minha opinião sobre esse tema? O que que eu penso a respeito do tema do sábado, tá? Então nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito do sábado, qual seria o meu pensamento aqui em relação ao sábado, né? Irmãos, muitas pessoas me perguntam, né? O que que eu entendo do sábado? Qual é o pensamento que eu tenho em relação ao sábado? E, na verdade, eu quero falar um pouco da minha experiência, né? Porque eu fui uma pessoa que guardava o sábado, eu guardei o sábado por bastante tempo. Eu peço desculpa aqui por causa dos barulhos, né? Que estão aqui vizinho e tudo mais. Então, eu fui uma pessoa que eu guardei o sábado mais ou menos aí uns 2 ou 3 anos, não lembro exatamente o tempo. Mas eu fui uma pessoa que eu guardei o sábado, né? Então eu posso dizer por experiência própria o que eu entendo de guardar o sábado e o que eu penso hoje, tá? Então você vai estar escutando um vídeo de uma pessoa que guardou o sábado e de como eu entendo isso hoje, de como eu entendia naquela época, tá? Então, existem pessoas que frequentemente vêm aqui no canal e falam sobre o sábado, da lei de Deus e tudo mais, né? E geralmente elas estão ligadas aos adventistas e também judeus messiânicos como um todo. Então, o que que eu entendo do sábado hoje, irmãos, né? Primeiro eu vou falar, na verdade, primeiro eu vou falar da minha experiência com o sábado, né? Então, ali no início da minha fé, né, irmãos, comecei a estudar a Bíblia, comecei a perceber algumas coisas na Bíblia e eu me deparei com o sábado, né? E aí algumas pessoas começaram a me falar do sábado e aquilo começou a me cativar, né? Porque você vê que nos 10 mandamentos fala, né, para se guardar o sábado, fala para você que você precisa guardar o sábado que está na lei, né? E junta vários textos, Tiago lá que fala que se você quebra um mandamento, você quebra todos. Uma série de coisas, né? Então, você pega Isaías 66, fala de que de um sábado a outro, de que uma lua nova a outra, toda a carne virá ao Senhor, né? Então você começa a somar esses textos e você acaba guardando o sábado. Isaías 55, que fala, né, que o gentio, o estrangeiro, o eunuco que se achegar ao Senhor para guardar a sua aliança, guardando o sábado, né, o Senhor vai dar a ele um nome que é melhor do que ter filhos e filhas, né? Ou seja, quando você guarda o sábado, o nome que você vai ganhar na herança é muito melhor do que ter filho e filha, né? Porque um eunuco ele não tem filho, não pode ter filhos. Mas o nome que ele vai ganhar do Senhor por causa da guarda do sábado é melhor do que ter filhos e filhas. Então, tudo isso, irmãos, eu levei em consideração na questão do entendimento do sábado, né? Tudo isso eu somei e acabei que, por causa disso, eu acabei, né, querendo guardar o sábado. Você vai ver lá que nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei, estão lá, né, elementos que são para o quê? Para a guarda do sábado. E eu vejo que muitas pessoas têm essa dúvida, né, em relação ao sábado. Inclusive tem uns que são mais severos, assim, né, que se você não guarda o sábado, você está seguindo a doutrina da Babilônia, você está seguindo a doutrina do, da Igreja Católica, que avalia o sábado e Constantino e aquela coisa toda, né? Então, eu passei muito por isso, né, irmãos? Eu tive muito esse pensamento que eu estou tratando aqui agora. Porém, eu entendo, irmãos, né? Eu entendo que ele é um pouco equivocado. Geralmente as pessoas que guardam o sábado, elas não refletem o porquê do sábado. Por que que o sábado está na escritura? Por que que o sábado ele está na escritura? E também eu quero falar por que que eu quero falar desse vídeo, né? Por que que eu quero falar desse vídeo? Então, o sábado, ele reflete algumas coisas muito importantes. Esse vídeo vai ser um pouco mais extenso, tá? Vai ser um pouquinho mais extenso para trazer para os irmãos. E aí você percebe, né, que o sábado ele está nos 10 mandamentos, e a gente vê que o sábado ele está apontando em toda a escritura e uma série de questões, tá? Uma série de questões.
Mas assim, irmão, por experiência própria, eu quero falar para os irmãos que quando você não entende esse assunto, você vai passar por algumas dificuldades. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que geralmente as pessoas que guardam o sábado, as pessoas que falam de guardar o sábado, na minha concepção, elas não guardam o sábado. Não estou dizendo todos. Vamos botar o sábado em relação ao que está lá na primeira aliança. Na minha concepção, elas acabam não guardando o sábado. Por quê? Porque eu vejo que elas cobram dos outros aquilo que a lei determina, mas elas mesmas não cumprem. Então, existe sempre o que, irmão? Sempre uma desculpa aqui, uma desculpa ali, sabe? Em alguns aspectos. Por quê? Quando eu guardava o sábado, quanto mais eu ia aprendendo, mais eu ia estudando, cada vez eu ia ficando, sabe? Cada vez eu me tornava mais áspero na minha guarda do sábado. Por quê? Você vê que as pessoas, elas guardam, que se dizem adventistas, até judeus messiânicos, eles são muito negligentes muitas vezes na guarda do sábado. E a Bíblia diz uma coisa, mas as pessoas fazem outra, né? A Bíblia diz um aspecto, mas as pessoas fazem outro. Então, quando eu comecei a guardar o sábado, né, o Senhor me concedeu um emprego no colégio adventista. O Senhor me concedeu um emprego no colégio adventista. E eu, trabalhando no colégio adventista, eu tinha oportunidade de poder guardar o sábado. Mas quando você procura ser fiel naquilo que você entende que deve ser feito e você começa a perceber que as pessoas, elas não têm uma responsabilidade com aquilo que necessariamente está na palavra, então você percebe que há alguns erros e você acaba se escandalizando, né? Então, com todo respeito a adventistas, a judeus messiânicos que aqui estão, hoje, na minha concepção, irmão, você guardar o sábado, simplesmente você deixar de parar de trabalhar num dia, para mim isso não é guardar o sábado. Vamos botar literalmente, tá? Botar literalmente. Então, a pessoa, ela chega no pôr do sol da sexta-feira, agora ela deixa suas tarefas, e supostamente ela vai guardar o sábado, mas agora no sábado ela vai, né, passar o final de semana todo no celular, utilizando o celular para supostamente estar falando da palavra do Senhor, mas muitas vezes as pessoas acabam ficando no Facebook, falando de palavra de Deus, entre aspas, e uma série de coisas, né? E se precisa na igreja, aí pega um ônibus para ir na igreja, paga a passagem, utiliza do trabalho daqueles que estão andando de ônibus, daqueles que estão, trabalhando no ônibus. Se falta gasolina no carro, pega o carro, sabe? E usa o trabalho daquele que está trabalhando lá, né? Aí, sabe, para usar a internet você está usando o trabalho de outra pessoa. A Bíblia fala para você preparar o alimento antes, mas prepara tudo na hora, né? Então, irmãos, quando eu guardava o sábado, eu procurava ser o mais honesto com o que diz a Escritura. A Escritura diz assim, não farás fogo no sábado, prepara o teu alimento antes. E aí você vê que até os judeus, né? Até os judeus que deveriam seguir aquilo que está lá de forma mais à risca, você vê que eles se inventam tradições, né? A Bíblia diz, não farás fogo no sábado. E aí inventaram a tal de vela no Shabá, né? Os adventistas fazem comida no sábado, uma série de coisas. Então, você acha o quê? Você acha que uma pessoa... você acha o quê? Que uma pessoa que não guarda o sábado, ela vai ver isso como o quê? Então, no sábado, irmãos, eu cheguei ao ponto que eu não usava mais energia elétrica, eu preparava tudo na sexta-feira e se tivesse que comer frio, eu comia, né? E eu me escandalizava porque a igreja adventista, ela tinha uns costumes muito estranhos no sábado. Sabe? Tinha uns costumes muito estranhos no sábado, como eu trabalhava no colégio adventista, às vezes eles me convidavam para ir fazer lá, entre aspas, sábado da educação, né? Que supostamente naquele contexto era supostamente para você ir para a escola, para fazer um culto, quando na verdade as pessoas estavam apresentando lá uma forma de vender o colégio para as pessoas que iam no culto, para que outras pessoas se inscrevessem, passassem a participar do colégio lá e, né, e escrevessem seus filhos. Então havia um certo marketing ali, né? E aí você via que em alguns lugares, ou seja, lá os diretores, as pessoas guardavam o sábado, porém,
os funcionários tinham que lavar panela, tinha que lavar prato, lavar um monte de coisa, dirigir para levar as pessoas. Então você era obrigado, né? Você tinha que guardar o sábado por obrigação na escola lá e tal. Não tô querendo, desculpa, não estou querendo aqui, como é que eu vou dizer para vocês, ser ingrata, não é isso que eu tô dizendo, eu tô falando a minha experiência aqui, me desculpem se tiver algum aqui, não sou ingrato, pelo contrário, agradeço a Deus por o momento que eu estive lá. Eu estou falando pela uma experiência, né? Então, a gente acaba expressando o que vem à mente, né? Não se sinta ofendido, não é essa a intenção. Tá? Agradeço de coração o tempo que eu tive no colégio adventista, mas é a experiência que eu tive, né? Então, eu ficava meio revoltado com isso, sabe? Eu ficava meio revoltado e eu não tinha paz nisso, né? Porque para mim, irmãos, a Bíblia fala assim que no sábado você não deve utilizar do trabalho do estrangeiro. E isso aqui no contexto para mim hoje significava que você não deve utilizar do trabalho das pessoas. Né? Então, quando você vê no Talmud, quando você vê em alguns escritos judaicos, a gente percebe que os judeus eles eram muito espertos nisso. Eles diziam assim, né, que tipo, os judeus mesmo eles não podiam trabalhar no sábado, mas eles contratavam gentios para fazer o trabalho deles no sábado. Então, olha a ideia assim, né? Tipo, para o judeu, ele não pode apertar o botão do elevador no sábado, porque isso seria trabalho. Mas ele contrata uma pessoa, um gentil, para que fique lá apertando o botão do elevador, para que o gentil trabalhe e ele não precisa trabalhar. Né? O gentil, o judeu, ele não pode, por exemplo, acender fogo, então eles vão lá e contratam uma pessoa para fazer isso. Então, eu acho isso errado, entende? Eu acho que isso é uma incoerência com a Escritura. Se a Escritura diz para você não utilizar do trabalho dos de fora, eu entendo que quando você utiliza uma internet, quando você utiliza uma televisão para supostamente você estar vendo uma televisão cristã, quando você utiliza de um outro elemento como internet, luz, você está utilizando do trabalho de alguém. Deus ele mandava que não se fizesse fogo no sábado. Aí eles vão dizer, não, o fogo ali que estava sendo feito no sábado era para não quebrar, não cortar lenha e não sei o que, não é isso. Existia um propósito que Deus falava do fogo no sábado, que era justamente, isso era o principal, era que Deus queria que as pessoas no sábado, né, na noite de sábado, elas atentassem para a luz que procedia do templo. E essa luz que procedia do templo, irmãos, imagina só, as pessoas no sábado, na parte da noite, né? Elas na parte da noite, a única luz que haveria, que procederia em Jerusalém, seria justamente a luz do templo, né? Então você imagina mais ainda lá no deserto, né? No deserto você vê que aquelas barracas todas no escuro, porque não podia acender fogo no sábado, a luz que procederia para iluminar todos eles seria justamente aquela coluna de fogo que estava lá no tabernáculo e iluminar todo mundo. Né? Aquela coluna, ela iluminaria o povo. Então, Deus queria que os homens estivessem justamente em escuro naquele momento, sem fogo, para que a luz que iluminaria eles fosse a luz do tabernáculo, mostrando o quê? A glória da Jerusalém, mostrando, né, a luz que o Espírito produz para que elas fossem iluminadas. Não é mesmo? Porém, né, na lei diz que não se deveria acender fogo, mas Cristo fala que os sacerdotes que trabalham no tabernáculo, eles quebram, entre aspas, a lei e ficam sem culpa. Por quê? Porque eles faziam justamente coisas que a lei não permitia, que era fogo, né? Onde eles tinham que fazer fogo para o sacrifício pelos pecados e tudo mais. E aí então você vai argumentar, tá, então quer dizer que eu não posso fazer certas coisas, mas os sacerdotes, eles faziam certas coisas que quebravam o sábado, e essas coisas que quebravam o sábado, elas eram permitidas porque o sacerdote estava trabalhando para Deus. Sim e não. Por quê? Porque, veja, os sacerdotes eles não utilizavam do trabalho dos gentios. Eles utilizavam daquele trabalho que estava dentro da métrica ali do templo. Faziam sacrifícios, eles faziam fogo, né? E outras questões mais. Mas eu entendo que quando você faz essas coisas, você está usando o trabalho de uma pessoa para você, entre aspas, guardar o sábado. Então,
você está guardando seu sábado, mas eu quero ver, né? Faltou energia elétrica, você vai ligar para a companhia. Faltou luz, você vai ligar para a sua companhia de luz. Não é mesmo? Então, existem pessoas que estão trabalhando para você para fazer isso. Para você estar guardando o seu sábado utilizando a internet, tem gente fazendo isso. Então, quando eu guardava o sábado, irmãos, eu não fazia essas coisas. Cada vez mais eu fui tirando esses hábitos e procurando cada vez mais não fazer nada dessas coisas. Né? Agora, eu vou mostrar para os irmãos como é que eu comecei a mudar meu pensamento. Quando você, irmãos, olha para a Escritura, a gente pode dizer que Jesus quebrou o sábado. Jesus, ele transgrediu o sábado do Senhor? Não. Jesus, ele não transgrediu o sábado. Pelo contrário, Jesus, ele cumpriu o sábado e ele, né, ascendeu no sentido de que ele ultrapassou aquilo que o sábado dizia. Como entender isso, né? Irmãos, na lei de Deus, existia o sábado, existiam mandamentos do sábado. Só que o que Cristo fez no sábado, João vai dizer que os judeus queriam apedrejar ele porque ele quebrava o sábado e porque ele se fazia como Deus. Você precisa entender que o quebrar o sábado que está sendo dito ali é o mesmo que Cristo fala. Que os sacerdotes no templo eles quebravam o sábado e ficavam sem culpa. Então, o que Jesus fazia eram obras sacerdotais, e essas obras sacerdotais elas não eram consideradas como quebrar o sábado. Que era justamente fazer o quê? Né? Trazer a cura, libertação dos pecados e a salvação e a pregação do evangelho. Então, quando um sacerdote ele estava no templo e ele oferecia um cordeiro, né, e ele executava aquelas ordenanças que estavam no templo, por exemplo, purificação e uma série de outras coisas, era justamente o que Jesus fazia na realidade. Eles faziam na sombra e ele fazia na realidade. Então, quando quebraram o sábado, que está dizendo lá, é que Jesus fazia princípios sacerdotais e estes princípios sacerdotais, eles eram permitidos pela lei. E é muito interessante que, pelo contrário, Jesus ele fazia coisas que era a realidade do sábado. Então você precisa entender o seguinte, lá em Atos, eu não lembro o capítulo, vai dizer que nós esperamos até o tempo, na verdade, enquanto o Senhor está no céu, né, onde o céu retém eles, até o tempo da restauração de todas as coisas, quando vai vir o tempo do refrigério. E isso a gente sabe que é o milênio, é o reino de Deus. E quando se fala de restauração de todas as coisas, fala do sétimo dia. Peço desculpa a cadeira aqui, tá? Essa cadeira tá fazendo um pouquinho de barulho, não tem como trocar agora. Então, olha como Cristo constantemente ele estava fazendo curas no sábado, ele constantemente estava restaurando as pessoas no sábado. Cristo, justamente, ele curava pessoas no sábado. Por quê? Por que ele curava pessoas no sábado? Para mostrar que o sábado é o momento da restauração. Então, o sétimo dia representa justamente a restauração daquilo que Deus estipulou no princípio, mas que por causa da transgressão não aconteceu. Não é mesmo? E os judeus diziam assim, olha, vocês têm 6 dias, venham durante 6 dias, mas não sejam curados no sétimo. Quando o princípio da cura é o sétimo dia, é o tempo da restauração de todas as coisas. Então Jesus ele curava constantemente no sábado para justamente cumprir aquilo que era a vontade de Deus. Reestabelecer aquilo que Deus queria no sétimo dia. Não é mesmo? E um outro detalhe muito interessante é que você vai ver que Jesus e seus discípulos eles estavam aonde? Eles estavam nas searas comendo milho. Milho não existia lá, né? Eles estavam comendo espiga de trigo, espiga de qualquer coisa, sabe? Que era o trigo, cevada, não lembro se tinha algum outro cereal naquela região, mas a princípio você tinha cevada, você tinha o trigo. Então, Cristo e os seus discípulos, eles entravam justamente ali no contexto da seara e eles comiam com as mãos, né? A Bíblia, irmãos, ela proibia que a pessoa no sétimo dia, no ano do jubileu, no sétimo ano, ela utilizasse foice, ela utilizasse ferramentas que ela, sabe, fizesse uma colheita com ferramenta, mas a lei ela dizia que para que houvesse justiça na terra, né, na colheita, ou seja, nas plantações, as pessoas deveriam deixar
partes nas plantações e não colher para que os estrangeiros, órfãos, pobres pudessem comer, desde que fosse com as mãos. Então, na lei demonstrava que a vontade do Senhor é que as pessoas se alimentassem no sábado daquilo que a terra desse por si mesmo com a mão. Por quê? Olha que interessante. No 7º ano, Deus dizia assim: durante 6 anos vocês vão trabalhar, mas no 7º ano vocês vão comer aquilo que a terra produz por si próprio. O que significa? Que durante 6 anos vocês vão plantar e colher, plantar e colher. Vocês vão utilizar ferramentas, vocês vão plantar e colher. Mas no 7º ano, eu vou derramar uma chuva no 6º ano, e essa chuva ela vai fazer com que dê abundância para vocês se alimentarem no 6º, no 7º e no 8º. Eu acho que era assim, ou era no 7º, 8º, no 9º, eu não lembro mais. Então, aí Deus dizia assim, olha, não é mesmo? No 6º ano vocês podem colher, vocês podem plantar, mas no 7º ano vocês não vão colher, vocês não vão plantar. Vocês vão se alimentar daquilo que a terra der e do que sobrou do 6º ano. Mas vocês vão se alimentar apenas com as mãos. Percebe? Então, quando Cristo ele entrava na seara e ele pegava aquelas espigas e comia com as mãos, ele estava cumprindo o que estava no sábado. Por que ele estava cumprindo, irmão? Porque quando Deus ele criou o homem, ele criou o homem para que o homem se alimentasse daquilo que a terra produzisse por si próprio. Quando dizia que o homem ia ter o cuidado de cuidar, era que o homem ele ia jogar a semente na terra e essa semente ia brotar a 100, a 1000, a 10 mil, como diz nos profetas, mais ou menos, eu não lembro o verso agora, que ia brotar muito, né? Então, esse seria o trabalho dele, mas ele ia se alimentar livremente daquelas árvores e as árvores dariam por si próprio. Ele comeria das plantas. Porém, quando o homem peca, diz assim: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque da terra tu viestes, né? A terra produzirá cardos e abrolhos, e tu comerá o teu pão da terra. Então veja, olha que tremendo isso, né? Deus estava tipologicamente mostrando o que? A agricultura ali. Então, do suor do teu rosto comerás o teu pão, cardos e abrolhos nascerão da terra, mas tu vai cultivar a terra para te tirar o teu pão. O que significa isso? Que você vai ter que plantar o trigo, você vai suar ali, tirar aqueles cardos e abrolhos da terra, você vai suar. Aí você vai plantar aquele trigo, você vai trabalhar a terra, trabalhar, até que nasce o trigo e agora você pode colher a farinha e fazer o pão. Percebe? E tudo isso com suor. Mas se Adão e Eva não tivessem transgredido a palavra do Senhor, não teria acontecido isso. A terra, as árvores produziriam sozinhas por si próprias e ele se alimentaria disso. Mas por causa do pecado veio a fadiga, o suor do rosto, a escravidão e tudo isso. Mas se ele não tivesse pecado, não haveria isso. Então, olha que interessante. Durante 6 dias, o homem ele teria esse trabalho de trabalhar a terra e teria esse suor no rosto, mas no 7º dia ele estava proibido. Ele estava proibido de fazer isso, ou seja, o suor no rosto estava proibido. Ele não trabalharia com suor no rosto, porque o suor no rosto no 7º dia estava proibido. Essa fadiga estava proibida e o homem tinha que descansar. Durante 6 anos o homem ia trabalhar com a fadiga no seu rosto, mas no 7º ano ele ia descansar. Não haveria fadiga no rosto, por quê? Porque ele não teria o trabalho de plantar, porque era proibido. Então, do mesmo modo, nós trabalharemos por 6.000 anos, mas no 7º milênio, né, nós descansaremos. Percebe isso? Então, olha que interessante, você vai ver que durante 6 anos, 6 dias, 6.000 anos, o homem ele tem que plantar da terra e tirar da terra. Então, mas no 7º dia, no 7º ano, no 7º milênio, não vai acontecer isso. Por quê? Porque a agricultura, nesse sentido, ela vai finalizar. Aí tem a questão do milênio, que é outra questão, tá? Não vamos entrar aqui agora. Mas essa questão toda vai acabar. Por quê? Porque a agricultura significa o homem tem que trabalhar na escravidão para comer o seu pão. Durante 6 dias, 6 anos, 6.000 anos, você tem agricultura. Mas no 7º dia isso cessa. Não é mesmo? Então Deus está mostrando que o trabalho veio por causa do pecado. E quando Pedro diz assim que o amor é dinheiro, a raiz de todos os males, veja que são pessoas que se escravizam pelaquilo que veio por causa do pecado, que elas querem mais do que o seu sustento e elas querem agora se escravizar nesse mundo. Deus, ele determinou, ele deu uma lei que você deve trabalhar, mas ele não disse que você tem que ser escravo no sentido de ser o trabalho como seu ídolo. É necessário trabalhar para que você coma, mas aquilo a mais do que você deve vai ser considerado como um tipo de idolatria.
Então, irmãos, Cristo ele vai dizer assim que o sábado veio por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, se o sábado veio por causa do homem, entendes que não havia sábado antes do homem. Deus primeiro ele cria o homem, depois ele cria o sábado. Então, o sábado foi uma coisa nova criada por Deus no 7º dia. Não existia sábado antes do homem. Por quê? Porque o sábado foi criado por causa do homem que foi criado no 6º dia. E por que Deus deu o sábado por causa do homem? Por causa da fadiga, irmãos. Quando há o pecado que diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, aqui você tem a causa do 7º dia. Por quê? Porque Deus ele providenciou o 7º dia como descanso dos 6 dias. E esses 6 dias de trabalho, eles vieram por causa da transgressão da vontade de Deus. Então, o sábado representa a restauração, como nós estávamos falando, daquilo que era inicial de Deus, que era a não escravidão, que era o não suor do rosto. Deus restaurava tudo no 7º dia. Por isso que nós esperamos o tempo da restauração de todas as coisas, que é o 7º milênio, onde vai acabar este trabalho, né? Então, você precisa entender isso. Só houve sábado por causa da transgressão. E aí a pessoa vai me perguntar assim, mas se o sábado foi por causa da transgressão, por que Deus deu o sábado nas tábuas da lei? É simples, irmãos. Por quê? Porque lá em Hebreus 4 vai dizer assim, temamos, pois, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso, cedo parecer que alguns de vós tenha falhado, como aqueles que receberam o evangelho, mas eles não misturaram a palavra que receberam pela fé. Portanto, eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Né? Salmo 95 diz assim, eu estou sem a Bíblia aqui, né? Disse o Senhor, jurei na minha ira, né? Onde os vossos pais viram as minhas obras durante 40 anos e me tentaram. Portanto, jurei para essa geração, não entrarão no meu descanso. Você percebe? No Salmo, Hebreus 3 fala que Deus se indignou contra aquela geração, por isso eles não entraram no descanso. E aí você vai ver que Hebreus 4 vai falar que a promessa do descanso foi dada para nós, que nós entramos pela fé no descanso, nós os que cremos. E aí ele vai mostrar que ainda que as obras tinham sido feitas no 7º dia, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Um sábado, a palavra dele, sabaton. Você vê isso em Hebreus 3, Hebreus 4, depois você lê lá. Então, irmãos, o que isso quer dizer? Você precisa entender, irmãos, que quando Deus ele coloca o sábado nas tábuas da lei, isso significa que nós temos que guardar o sábado, nós vamos guardar o sábado. Mas isso significa que não quer dizer que seja necessariamente o sábado que nós guardamos semanalmente. A Bíblia diz que nós devemos guardar o sábado do 7º dia. Mas você precisa entender que a primeira aliança ela tem sombras. Então, quando Deus ele dá o 7º dia literal, veja, Deus ele estava fazendo um ciclo literal em sombra daquilo que viria na realidade. Por isso que em Colossenses, Paulo fala que ninguém vos julgue por sábado, por dia de festas ou coisas semelhantes a esta. Por quê? Porque aquele sábado é sombra. Ele é sombra da realidade que é o 7º milênio. Então, quando a pessoa diz, não, mas na lei está dizendo, né, que a gente precisa guardar o sábado porque está nas tábuas dos 10 mandamentos. Claro que está nas tábuas dos 10 mandamentos porque você vai guardar o sábado. Só que a Bíblia revela que o dia para Deus, lá no Salmo 90 diz assim, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, quando fala-se do 7º dia, fala-se do 7º milênio. Não é mesmo? Fala do 7º milênio. Então eu fiz um vídeo aqui no canal, você procura aí do sábado, onde eu demonstro que Adão e Eva pecaram ao 6º dia. Eles não entraram no sábado. Eles transgrediram a lei do Senhor no 6º dia e não entraram no sábado. E Deus ele agora preparou esse dia e nós entraremos dele no futuro. Então quando Deus mandava colocar o sábado nos 10 mandamentos, não quer dizer que se você não está guardando o sábado literal agora, você não vai guardar, porque o sábado ele vai ser guardado quando acontecer o quê? Quando você já não tiver mais pecado. Porque a Bíblia fala que nós devemos santificar o sábado. Mas como é que nós vamos santificar o sábado se nós não somos plenamente santos ainda? Porque quando você mistura uma coisa profana
como uma coisa santa, aquela coisa santa se torna profana. Você tem pecado na sua vida, você não consegue deixar de pensar na sua própria vida no sábado, você faz coisas erradas, você tem pecado, você não guarda o sábado. Mas, quando o Senhor vier no sétimo dia, aí sim você vai ser santificado, o pensamento deste mundo ele vai ser tirado. Ou quando você está no sábado, você não fica pensando no seu trabalho, você não fica pensando nas suas coisas, você não fica pensando na sua vida, e você supostamente está guardando o sábado. Ah, é sexta-feira, não, agora eu não vou mais trabalhar. Né? Aí você pega seu celular, fica vendo o Facebook, aí você vai ali no Facebook, comenta, faz um post da palavra do Senhor, ah, feliz sábado, Shabbat Shalom. Você acha que você está guardando o sábado aqui? Não está, irmão. Não está guardando. Você acha que está guardando, mas você não está. Não é mesmo? Então, quando você vê o sábado dos 10 mandamentos ali, agora começou a geladeira, né? Já vamos finalizar. Então, na primeira aliança, aquele sábado literal, ele foi dado porque o povo não poderia entrar na realidade do sábado. Quando Deus diz assim, por isso girei na minha ira, não entrarão no meu descanso, veja, Deus ele queria introduzir o povo na realidade do sétimo dia, mas pela falta de fé eles não entraram. Então, durante 40 anos, né, depois eles entraram na terra de Canaã, guardando o sábado, Deus fala, não entrarão no meu descanso. Mas nós, pela fé, entramos. Então, o sábado, irmãos, ele vai se cumprir, né? A lei de Deus foi escrita nos nossos corações e ali está o sábado. E esse sábado é justamente o quê? É a volta de Cristo, é o estabelecimento do reino e a justificação que vai ser completada na sua vida, na sua vinda. Aí sim você vai guardar o sábado de fato e vai cumprir o quarto mandamento. Perfeito? Então, aí aquilo que diz assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão, não vai mais existir. Essa frase vai ser tirada. Por quê? Porque Deus deu o sábado para o homem por causa da transgressão. Então, se você tem pecado, se você peca eventualmente, significa que você ainda não entrou no sábado plenamente. Pela fé você alcançou, mas você só vai entrar no sábado quando Jesus voltar. Aí sim, você vai, de fato, guardar o sábado, tá? Então, quando diz lá em Tiago, que se nós tropeçamos num mandamento, nós quebramos todos os outros. Perfeito. Se você, irmão, quebra um mandamento, você quebra o sábado do Senhor. Mas não esse sábado terreno, você vai quebrar aquele que é verdadeiro, porque você não vai entrar nele. Porque você está demonstrando que você tem falta de fé. Aí vem o arrependimento de pecado e tudo mais. E aí você, pela fé, vai entrar. Entende? Então, quando o Tiago fala que se a gente quebra um mandamento, veja que ele está falando da lei da liberdade. Pensais naqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade não é Agar, é Sara. E Sara é a nova aliança que fala da realidade das coisas de Deus. Fala do verdadeiro sábado do Senhor. Não aquele sábado terreno. Que pessoas, olha só a cabeça, né? Tá guardando o sábado terreno dos judeus, mas estão fazendo sacrifício pelo pecado. Significa, então, que se está fazendo sacrifício pelo pecado, aquele povo foi justificado de fato e entrou no sábado? Não. Estão guardando um sábado que veio, por quê? Porque se o homem não tivesse pecado, não viria esse sábado terreno, porque o homem não precisaria descansar. Então, quando de Cristo fala que a carta de divórcio foi dada pela dureza do coração, o sábado também foi dado por causa da dureza do coração. Porque se o homem não tivesse pecado, não haveria sábado, porque o sábado foi dado por causa do homem. E se o homem não tivesse pecado, ele não haveria fadiga. Se não houvesse fadiga, ele estaria descansando. E se ele estivesse descansando, não teria necessidade de ter se criado um sábado. Por isso Deus criou o sábado para curar a fadiga que o homem teria por causa do pecado, no sétimo dia, sétimo ano, sétimo milênio. No sétimo milênio é a completude de tudo isso. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Né? Quis trazer uma reflexão para vocês. Se vocês estão gostando desse formato de vídeo, de eu vir aqui conversar com vocês, de eu falar com vocês, eu peço que você comente aí, tá? Coloque os seus comentários, né? Me ajude a movimentar aqui o canal, coloque aí o que você acha, se você concorda, se você não concorda, né? Coloque o seu argumento aí porque você acha que eu estou errado, porque você acha que eu estou certo, tá bem? Eu não estou incentivando você aqui se você acha que tem que guardar o sábado, eu estou dando a minha opinião. Então, comenta aí por que você guarda, por que você não guarda, a sua experiência que você tem com o sábado, né? Fala aí o que você entende. E eu quero pedir para você também, irmão, se inscreva aqui no canal, tá? Se você não é inscrito, te inscreve aqui. É importante a sua inscrição,
É importante que você compartilhe esses vídeos, ativa o sininho, aí tá o Facebook não, o YouTube tá muito chato porque ele não tá mandando vídeo para as pessoas, né? Ele não tá mandando vídeo para as pessoas, então você tem aí um monte de gente no canal, mas acho que não dá 10%, não dá, acho que 3% de pessoas que ele tá enviando. Então você precisa estar sempre aqui vendo se eu tô botando vídeo para você receber os meus vídeos, tá? Então te inscreve, ativa o sininho, compartilha, deixa o seu like e comenta, tá? É importante seu comentário aí. E além de você comentar, eu também vou pedir para que você aí participe do nosso Telegram, tá? Nosso Telegram eu vou começar a movimentar a partir da semana que vem um pouquinho mais. No nosso site eu vou trazer algumas matérias lá, escritas, alguma coisa de algum tema específico. Te inscreve lá, porque eu vou começar a mandar apostilas por e-mail, vai ser só por e-mail, tá? Você tá inscrito no site, receber as apostilas eu vou enviar por e-mail para você, dos estudos que nós vamos ter aí. E além disso, irmão, tem o Instagram, tá? O Instagram tem postado bastante coisa lá que você pode estar estudando, tá? E para ajudar o canal, se você quiser ajudar para que o canal possa ter mais vídeos, mais coisas, eu tenho um pouco mais de tempo, se torna membro aí, tá? Torna-se membro no canal ou ajuda pelas contas do canal. Irmãos, aqui no final vão ter 2 vídeos para você estar assistindo, tá? Vão ter 2 vídeos aqui e esses 2 vídeos vão dar um direcionamento para você de algum tema, tá bom? Que Deus abençoe. Até um próximo vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. É sempre uma grande alegria. Espero que o Senhor abençoe a casa de todo mundo, tá bom? Se alguém não concordou, se eu ofendi, peço desculpa, mas até um próximo vídeo. Tchau, tchau.